Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias, nós estudamos a Palavra de Deus. E hoje nós vamos mergulhar em um dos temas mais intrigantes e por vezes incompreendidos de toda a Bíblia. O surgimento do tal do Anticristo, a figura da besta que sobe do mar, descrita no Apocalipse no capítulo 13. Isso mesmo, hoje nós vamos desvendar esse mistério. Muitas vezes, quando ouvimos falar sobre o Anticristo, nós imaginamos um vilão de cinema, ou uma figura puramente política que surgirá no futuro, como alguns até têm feito uma referência ao presidente Trump lá dos Estados Unidos. Mas a profecia bíblica nos revela algo muito mais profundo. Ela fala de um sistema que se desenvolveu ao longo da história, muitas vezes de forma silenciosa e reverenciada. O nosso objetivo hoje é desmascarar esse sistema, usando apenas as Escrituras e a história. Onde surge o engano? Em 2 Tessalonicenses nos mostra muitas das verdades que nós precisamos entender para saber quem é esse tal de Anticristo. A primeira pergunta que precisamos responder é: de onde vem esse poder? Ele surge como um inimigo declarado de fora da religião? Bom, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, nos dá a chave para entender a origem desta apostasia. Acompanhe comigo o que diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 4, que diz o seguinte: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Notem que o templo de Deus no Novo Testamento refere-se à igreja. Isso nos mostra que esse poder ele não surgiu no ateísmo ou no paganismo distante, mas dentro do próprio cristianismo. É um afastamento dos princípios, os princípios que foram pregados pelos apóstolos que deram suas vidas por Jesus. É um sutil engano que invadiu a cristandade e que passou a ser reverenciado, mesmo como se fosse Deus dentro do cristianismo. Ele se tornou o centro da religião, mas trocou a autoridade de Jesus pela autoridade humana. Agora vamos avançar um pouquinho para a visão de João, na ilha de Patmos. Vamos ao Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, versículos 1, 2, 5 e 7, nos dá a descrição detalhada desse poder. Eu vou ler para você. Verso 1, diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. O mar, na profecia, representa povos e nações densamente povoados. E a história nos mostra que o único poder que surgiu no meio do cristianismo, herdando o trono e a autoridade do antigo Império Romano, foi nada mais, nada menos do que a Igreja de Roma. Mas atenção, a profecia foca na instituição religiosa e política, e não nas pessoas individualmente. É um sistema que governou o mundo, com mão de ferro por séculos, e não uma pessoa. A cronologia dos 1260 anos se encaixa aqui. Um dos pontos mais fascinantes desse estudo é o tempo da atuação desse poder. A Bíblia menciona 42 meses. No cálculo profético, onde cada dia representa um ano, 42 meses equivalem a 1260 dias ou 1260 anos. Historicamente, esse período é exato. Veja bem, o poder papal começou em 538 d.C., com o Edito de Justiniano, que deu ao bispo de Roma o poder legal para perseguir, olha só, perseguir, e bem entre aspas aqui, os hereges, aqueles que não concordavam e estavam dentro da igreja. E ele terminou exatamente 1260 anos depois,
no ano de 1798, quando o general francês Berthier prendeu o Papa, pondo fim à supremacia política daquele sistema, não daquela pessoa, mas daquele sistema. Isso nos mostra que Deus tem o controle da história. Deus não foi pego de surpresa, mas Ele revelou exatamente o que aconteceria e o tempo que aconteceria. Nós hoje estamos chegando ao fim do nosso estudo, mas a parte mais importante é o que acontece agora. A profecia diz que todos os que habitam sobre a terra adorarão a besta, exceto um grupo. Ouça o que diz Apocalipse capítulo 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Existe uma advertência solene aqui em Apocalipse. Vamos a Apocalipse capítulo 14, só vamos virar um pouquinho a página. Apocalipse 14, verso 9 e 10. Se alguém receber a marca desse poder, beberá do vinho da ira de Deus. Mas por que Deus fala de forma tão forte? Porque Ele nos ama. E Ele não quer que a gente seja enganado por sistemas humanos que contradizem os seus mandamentos. Para encerrar, quero ler o convite de Jesus para você e para mim. Em João capítulo 10, verso 16, diz assim: Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Deus tem pessoas sinceras em todos os lugares. O chamado hoje não é para o medo, mas para a lealdade a Cristo e a sua palavra, e acima de qualquer tradição humana, que o seu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro, porque aquele que tem o nome no livro da vida não receberá a marca da besta. Obrigado por me acompanhar até agora. Peço a você que nesse momento, se você puder, feche seus olhos e que a gente possa fazer uma oração. Obrigado, querido Deus, por nos mostrar a tua verdade, nos ajudar a compreender a tua mensagem, que a gente possa cada vez mais seguir ao teu lado e que os nossos nomes estejam no livro da vida do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.